Vocês devem estar acompanhando aí que navios americanos, 3 destroyers de guerra, já estão ali em volta para preparar o bote que deve ser finalmente a derrota de Maduro naquele sistema sanguinário que tem aprisionado o seu povo. O argumento inicial dos Estados Unidos é justamente o combate das drogas, né? A gente sabe que o Maduro está muito envolvido com o narcotráfico, mas todos nós sabemos também que não é só isso, né? Nós temos um problema sério na Venezuela ligado aos direitos humanos, um povo que infelizmente passa fome, passa necessidade, e eu quero crer que os seus dias de ditador Maduro estão ao fim. Então essa notícia internacional aquece os nossos corações, nós que torcemos por dias melhores na Venezuela e torcemos também para não virar uma Venezuela. Espero que muito em breve a saga do Hugo Chávez e agora do Maduro finalmente esteja chegando ao fim. Uma outra notícia do momento super quente foi finalmente a nossa oposição lá no Congresso venceu uma. Nós tivemos recentemente uma derrota surpresa na noite passada quando Hugo, o nosso presidente lá, Hugo Mota, colocou em votação simbólica a questão da censura nas internets para aprovar o PL do Lula, que foi mais uma vez patrolado sob a nossa oposição. Porém, hoje de manhã nós reagimos e conseguimos vencer uma votação de 17 votos ao nosso lado contra 14 do lado do governo Lula e assumimos a presidência da CPI do INSS, a roubalheira dos velhinhos. Pelo menos com essa presidência estando do nosso lado, a gente sabe que os questionamentos virão e que respostas terão que ser dadas. É uma luz aí diante de tanta coisa ruim que vem acontecendo recentemente no país. A próxima notícia, vamos agora ao careca todo-poderoso Moraes, diz que bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem a Magnitsky. Bom, para mim isso beira mais uma vez um ato de loucura por parte desses togados do STF, querendo dizer que os bancos brasileiros não têm que cumprir leis internacionais ligadas ao sistema financeiro. Com o Dino fazendo aquela idiotice dele, os bancos perderam aí praticamente 40 bilhões dos seus recursos. Algo que eu já tinha dito num vídeo anterior, dizendo, olha, a partir do momento que um banco fica em risco de ser bloqueado, sancionado, ter suas operações encerradas com os Estados Unidos, qualquer investidor, seja ele nacional ou internacional, vai querer tirar o seu dinheiro de lá. Quem é que vai querer cumprir uma sanção dessa junto com um banco que não cumpriu as ordens americanas do sistema financeiro? E isso realmente já vem acontecendo, o resultado está aí, 40 bilhões de prejuízo nos bancos que hoje trabalham no Brasil. E os ministros não param, não recuam, agora o Alexandre de Moraes dizendo que os bancos não têm que cumprir a Magnitsky. Ou simplesmente dizendo, vocês não podem me punir, vocês não podem bloquear meu dinheiro, não podem bloquear minha conta, porque eu assim entendo que não pode. Mas a gente sabe que não é bem assim e que os Estados Unidos não estão para brincadeira e muito menos pretende recuar. Então a tendência é que não apenas o Moraes, mas outras pessoas ligadas ao Moraes, muito em breve, vai ter que enfrentar a Magnitsky também. Os Estados Unidos já deram uma resposta aqui em relação talvez a essa primeira notícia e sobre todo o resto que está acontecendo, que é justamente tirar de Moraes acesso às companhias aéreas, hotéis e inclusive da Apple. Né? Sabemos que todos eles, que às vezes até defendem o certo socialismo, não abrem mão de ter seus equipamentos ligados ao capitalismo americano, bom capitalismo americano. Então pode ser que o Xandão, inclusive, perca acesso à sua conta da Apple e vai ter que, daqui a pouco, usar um celular Xing Ling da China, porque do jeito que está, a coisa está ficando feia para ele. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Essa notícia aqui, eu vou dar um plus, vou fazer mais uma depois dessa quinta notícia, mas essa notícia aqui também é importante. Acabamos de aprovar na CCJ do Senado uma cláusula que coloca o voto impresso na reforma eleitoral, inclusive do nosso senador Amin aqui do estado de Santa Catarina. O Amin que fica desaparecido durante 7 anos, mas no último ano ele sempre aparece e aparece com vontade de trabalhar. Espero que continue assim, Amin. Não fique só naqueles primeiros 7 anos que você ficou desaparecido ou voltando contra o armamento no estado de Santa Catarina. Então, por 14 votos a 12, foi apertado, mas passou o voto impresso e agora vai para outras comissões e depois vai ser votado no plenário da casa, que é o Senado. A gente sabe que ainda que seja aprovado, depois deve ser vetado pelo presidente Lula, depois a gente vai ter que derrubar esse veto. Exatamente quando aconteceu lá atrás. A Dilma vetou, a gente derrubou o veto e depois rolou toda uma briga, um enfrentamento no STF, que insiste em dizer que o nosso sistema eleitoral não pode ter voto impresso. Então acho que essa luta está só começando novamente, mas fico feliz que a gente tenha tido esse avanço e que vá para outras comissões agora o voto impresso, participando aí da reforma eleitoral. Por fim, tem um vídeo que aconteceu hoje aqui em Brasília, que na verdade é uma senhora pedindo, pelo amor de Deus, para que o Hugo Mota paute a anistia, já que o filho dela,
o filho dela, pelo jeito, faz tempo que não consegue ver a mãe. Vejam vocês o vídeo aí. Quanto mais você adia, as pessoas morrem, e você é o culpado da anistia. Como vocês podem ver, as pessoas já estão desesperadas. Realmente essa questão da anistia é uma situação que mexe muito com a gente. E aqui eu quero relatar um pouco da minha própria experiência nos últimos dias, quando eu estive no presídio da nossa capital, Florianópolis, e a gente acabou tendo ali um momento com uma presa política, que é a senhora Jusilene, de 62 anos, que foi agredida por outras detentas. E isso nos entristece muito, porque os relatos dela são assim... Ela esteve em Brasília, segurou uma bandeira durante o ato, como ela faz aqui na Beira-Mar com todos nós, não cometeu nenhum ato de ilegalidade, não quebrou uma vitrine, não fez nada que pudesse condená-la a 14 anos de prisão. O que ela me conta é que, enquanto aquele momento, que era apenas de manifestação, acabou se desencadeando em outras situações, começaram a chegar os helicópteros, jogar bomba de lacrimogêneo na cabeça de todo mundo que estava no gramado. Ela, por ser uma senhora de idade, não tinha para onde correr, e a tentativa de se proteger era uma só, tentar se proteger aonde estava coberto, que era justamente ali no Congresso onde todos estavam. Então essas pessoas que tentaram se proteger, porque não conseguiam mais respirar, estava caindo bomba em cima das suas cabeças, foram todas cercadas. Logicamente, ao meu modo de ver, foi cercadas numa armadilha preparada para elas, e todas elas que ali estavam foram presas. Daí a gente já sabe a história, foram levadas depois para aquele pavilhão da Polícia Federal, e hoje enfrenta 14 anos de prisão sem poder amparar seu filho, ela que tem um filho também que precisa dela. E é muito triste ver o relato dessas pessoas, pessoas inocentes, pessoas que nunca fizeram nada de errado, e mesmo assim ainda conseguem nos amparar. Eu procurei falar para ela: se proteja agora, dona Juscelina, deixa que a luta lá fora, a gente trava, a gente continua, mas tenta não entrar em conflito aqui dentro, tenta se proteger. E ela me falava: eu não sou bandida, eu não vou seguir as regras do pessoal aqui de dentro, porque eles têm as regras próprias dele. Então, eventualmente, a gente acaba tendo esses problemas. E é de cortar o coração, porque ela relata que, inclusive, ela entende que talvez uma missão de vida dela, cristã como ela é, seja estar lá dentro para que outras pessoas não passem por isso que ela vem passando. Então, nós temos por obrigação, nós estamos aqui fora, lutar pela nossa liberdade, lutar pela retomada da democracia no nosso país, que é isso que o nosso Brasil precisa. Afastar de uma vez por todas esses ditadores de toga e todos os seus comparsas que ficam, infelizmente, assaltando os cofres da nossa nação. Hoje é só, esses foram os 5 que viraram 6 tópicos, mas, vamos dizer assim, do momento que tem chamado a atenção para o debate. Daqui uma semana a gente volta para debater mais temas que estão movimentando a nossa nação e o mundo. Fiquem com Deus, força e honra.